Boa noite. Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, Goiânia, Mariana, Santos. O que esses lugares têm em comum? São locais marcados por desastres ambientais e que ainda carregam as consequências ambientais e sociais. Quem é o responsável por esses desastres? É possível resgatar todo o cenário que foi destruído? Nós convidamos 2 especialistas para falar sobre o assunto. E hoje é sexta-feira e tem agenda cultural. Vem com a gente porque o Jornal da UFO começa agora. Antes de começar nosso debate, vamos entender o que provocou o deslizamento em Niterói e relembrar o maior desastre ambiental que neste mês completa 3 anos. Depois da madrugada de 11 de novembro, ficou difícil para o Morro da Boa Esperança fazer jus ao nome que tem. 20 mil toneladas de terra e pedra desabaram, 7 casas foram abaixo. Morreram 15 moradores do bairro de Piratininga, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. A área é constituída de rochas que são fraturadas e que tem uma grande quantidade de chuva. A chuva e a umidade entram nas fissuras, nas fraturas das rochas. Aquelas rochas vão se deslocar, é assim mesmo que funciona. Para o professor do Instituto de Geografia da UFO, a população não tinha outra alternativa. Você encontra pessoas que dizem, eu sei que eu estou morando num lugar de risco, mas eu vou para onde? Como é que eu vou resolver o problema da minha vida com a minha família? E as pessoas acabam ficando num lugar onde elas estão correndo sérios riscos de morrer, de ter catástrofe, de sua família toda ficar afetada. Então você já sabe que existe aquele risco, mas não se toma providência para resolver o problema de habitação dessa população. No mesmo mês do deslizamento em Niterói, o desastre ambiental de Mariana, em Minas Gerais, completa 3 anos. Na tarde do dia 5 de novembro, após o rompimento da barragem de Fundão, 39 bilhões de metros cúbicos de rejeitos foram liberados no ambiente. O reservatório pertencia à Samarco, mineradora controlada pela Vale e pela empresa internacional BHP Billiton. De uma atividade minerária que tem uma represa colocada numa parte alta, tem uma barragem colocada na parte alta. Aquela barragem já está indicada como uma barragem de alto risco, portanto, veja na classificação, as pessoas que estão morando ali no entorno são vulneráveis. Agora, à medida em que acusa a existência de alto risco naquela barragem se romper, você está dizendo, olha, você está numa situação de alto risco de acontecer uma catástrofe. E naquele caso, já tinha sido apontado que o risco era alto, né? E as pessoas continuaram fazendo intervenções, né, empresariais, portanto produzindo aquilo que se chama um crime ambiental. A ruptura da barragem é considerada a maior tragédia ambiental do país. A lama devastou um vilarejo, florestas e rios, entre eles o Rio Doce. 19 pessoas morreram. Segundo o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, as ações que vêm sendo feitas para recuperar a bacia do Rio Doce vão levar aproximadamente 15 anos para trazer resultados mais concretos. Algumas das medidas são o reflorestamento e a retirada da lama em alguns locais. As informações foram divulgadas pela Agência Brasil. Eu acho que foi muita falta de responsabilidade da própria empresa, da Samarco, né, que presta serviço para a Vale, e podia ter sido evitado com um investimento maior na questão da barragem mesmo. E por corte de gastos, acho que a empresa ela teve um descuido muito grande, sabe, em relação ao meio ambiente. Ali é proibido construir casa. As pessoas sabem disso, só que constrói. E aí acontece aquilo lá. Mas a prefeitura também, eu creio que a prefeitura é responsável. Ela devia ter uma pessoa ir lá de vez em quando para não deixar construir. Porque o povo é muito custoso, né? Você sabe, né? Não adianta falar, não tem lugar para ir, não tem lugar para ir, mas vai construir uma casa onde pode morrer todo mundo. Existem desastres especificamente naturais. Um vulcão que entra em erupção e destrói casas, por exemplo. Outros acontecem por causa da ação humana, como foi o caso da barragem que se rompeu e tinha sido construída para atividade de mineração. O Morro da Boa Esperança, em Niterói, onde aconteceu o deslizamento, é um exemplo de terreno que não é propício para alguém morar, mas acaba sendo espaço para a construção de muitas casas, colocando pessoas em risco.
Para o professor da UFO, as tragédias que não são por causas estritamente naturais poderiam ser evitadas. As estruturas governamentais não agem para criar condições das pessoas não ficarem em situação de risco de catástrofe. Então falta uma porção de ações, normalmente de planejamento. Não quer dizer que não tenha planejamento. Está planejado para ser dessa maneira. É intencional o que está acontecendo. Vai dizer, não, mas como é? Então vai haver o rompimento de uma barragem e as pessoas sabem, então intencionalmente querem matar outras. Não, o que acontece está assinalado que tem o risco e que o risco é alto. Portanto, tem um planejamento demonstrando o risco que tem ali. E elas não intervêm, as empresas não intervêm, as estruturas de Estado não intervêm, consequentemente vai acontecer o desastre. Isso é muito comum e não é apenas no Brasil, mas no Brasil isso acontece demais. Bom, e para falar sobre desastres ambientais do Brasil, do mundo e até mesmo da região, nós convidamos a Wanda Davi Fernandes de Oliveira, advogada ambiental. Muito obrigado pela participação, Wanda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. E também Silvio Rodrigues, que é professor do Instituto de Geografia da UFO. Muito obrigado também, Silvio. Eu que agradeço o convite. Bom, para a gente começar, vou jogar a pergunta para você, Wanda. Esse desastre de Mariana poderia ser evitado? Sim, porque, na verdade, ainda é um desastre em andamento, né? É uma coisa que aconteceu já há 3 anos, mas ele está em andamento e foi por erro, né? Um desastre tecnológico, né? Ou seja, tecnológico está classificado tudo aquilo que não é um desastre natural, né? E lá, nesse caso, foi feito vamos dizer assim, uma obra a mais que não estava no projeto inicial, ou seja, isso é um erro, né? E com certeza, e já havia sido avisado pelo Ministério Público, então ele poderia sim ter sido evitado. E um dos problemas maiores também é a gestão de risco, que na maioria das vezes, nesses processos de licenciamento, não se faz a gestão de risco adequadamente. Então, peca muito nessa gestão. E professor, quanto tempo, em média, é possível recuperar os danos que foram causados naquela região? Olha, depende da tipologia de danos, né? Existem certos danos que nunca mais serão retornados ao cenário anterior ao ocorrido. O que a gente percebe é que existem processos, por exemplo, ligados a elementos mais naturais, que podem haver uma regeneração ao longo do tempo, como por exemplo a vegetação. Vegetação que foi tampada pela lama que correu, eventualmente em alguns anos essa vegetação volta a crescer. Mas tem, por exemplo, impactos em fauna, né, em especial a mamíferos, animais maiores, que eventualmente nunca você vai ter o retorno, né? E os sociais culturais, né? Ou seja, por exemplo, toda a população que foi afetada pelaquela corrida de lama, né, por aquele mar de lama que foi destruindo tudo, isso você não volta atrás. Então, assim, esse tipo de impacto é um impacto que não se recupera. Wanda, a gente viu na reportagem também, que até uma entrevista que o senhor falou, que a prefeitura teria culpa. Você enxerga isso, vê que a prefeitura tem culpa nisso? A Defesa Civil deveria ter chegado nessas famílias e ter alertado? Olha, essa questão ela é bastante complexa, né? Tem a responsabilidade do Estado, que no momento do licenciamento ambiental poderia ser mais rigoroso, né? Tem a responsabilidade das empresas, que deveriam primar por essa gestão eficiente, né, do empreendimento. Então, eu acredito que a questão maior, não só nesse desastre, mas em quase todos, ele começa ali no iniciozinho, que é do licenciamento ambiental. Quando se faz o licenciamento, muitas vezes algumas atividades ou alguns estudos, eles deixam a desejar, né? E aí começa a desencadear uma série de problemas, né? Então, e com isso, a responsabilidade maior seria realmente do Estado, porque ele é o responsável pelo licenciamento, né? A gente pode dizer que aconteceu um mau planejamento da empresa? Bom, mau planejamento do empreendimento, sim,
Porque no momento em que você começa a realizar novas atividades, sem um estudo adequado e não passa de novo pelo crivo, né, dos técnicos, né, principalmente que são responsáveis pelo licenciamento, aí nesse caso a responsabilidade ela vai praticamente para a empresa. Né? Porque a empresa, se ela vai fazer uma obra diferenciada daquilo que está no projeto originário, a primeira coisa é apresentar o estudo de impacto. Né? Apresentar, dizer que está alterando o projeto, né, para ver se é viável. Então isso é muito complicado e além de tudo isso, nós temos algumas flexibilizações na legislação que tá deixando a gente com uma certa insegurança. Né? Então, por exemplo, você veja bem, e aí já fazendo um link com a questão do Código Florestal, nós temos alterações que impactam diretamente na questão das APPs. Né? Se antes nós poderíamos fazer intervenções em APPs por interesse social, hoje nós podemos fazer intervenções por pequenos impactos. E aí como que o empreendedor ele vai ver o que é pequeno impacto? Então, na cabeça dele, se a gente não tem um trabalho de educação ambiental efetivo, na cabeça dele, o empreendimento privado dele, se precisa, por exemplo, de uma utilização de água, uma vez que ele pega a outorga d'água, ele vai e faz um impacto enorme em algum curso de água, entendeu? Isso tudo, a própria legislação, ela vem trazendo essas inseguranças, né? Então, para você ver que a questão de todos os licenciamentos, desde um pequeno empreendimento a um empreendimento grande, o mais importante e que as pessoas pensam um pouco é exatamente no momento do licenciamento ambiental, na fase inicial. E para piorar, agora nós temos vários licenciamentos que não precisam mais de licenciamento. Né? Então, porque o licenciamento em si, ele traz a participação pública, isso é importante. Né? Então, a partir do momento que você pega alguns empreendimentos que você não precisa mais de licenciamento, que é feito tudo através da própria informação do empreendedor, e se o empreendedor omite essa informação e o Estado não tem condições de fazer uma fiscalização adequada, então pode ter certeza que nós vamos ter mais problemas. Ô Gigi, então tá diferente isso? Tá piorando, eu acho. Tá piorando. Do ponto de vista. Tá menos burocrático? Não, eu acho assim, fica menos burocrático, mas ao mesmo tempo o Estado deveria ter uma estrutura melhor para a fiscalização, para fazer essas mudanças que estão sendo feitas, né? Uhum. Professor, é arriscado a gente dizer que o homem, o ser humano, é um dos principais responsáveis desses desastres que acontecem no mundo? Olha, bem, existe uma dinâmica na natureza que a gente já conhece o funcionamento, em que os processos eles são basicamente guiados pelas forças naturais, né? Forças químicas, físicas, ou seja, o desenvolvimento territorial que vai acontecendo ao longo do tempo, ou seja, antes do homem já existia e, digamos assim, depois do homem nós ainda vamos ter, né, a natureza funcionando. Então, assim, os processos naturais, eles vão acontecer independente do homem. O que acontece é que quando você coloca o homem como um agente, né, você muda essa dinâmica. A dinâmica natural já não mais funciona da forma natural, e sim ela funciona de forma artificial, condicionada pela ação. Ou pelos desígnios desenhados pelos homens. A gente pode ver isso muito bem na cidade. Aqui em Uberlândia, se a gente fosse citar um exemplo, quando você constrói avenidas no fundo do vale, o que você está fazendo? Você está ocupando uma área onde a água passaria naturalmente ali. Ora, quando vem uma chuva forte, o que acontece? A água vai para lá naturalmente. Só que aí o homem criou um aparato chamado avenida, né? E essa avenida vai sofrer uma inundação, né? Que naturalmente, digamos assim, há 500 anos atrás também inundaria, mas inundaria um vale onde não tem avenida. Então, assim, a ação humana é uma ação que ela potencializa as áreas de risco. Ou seja, onde você tem um risco alto, a ação humana vai potencializar, vai aumentar e vai deflagrar maiores quantidades de acidentes. Então, assim, se você tem, por exemplo, deslizamento lá em Niterói, se você tem um deslizamento natural a cada 10 anos, você tem agora deslizamento todo ano.
Por que todo ano? Porque todo aquele ambiente foi alterado. Né? A dinâmica de funcionamento, a infiltração da água, por onde a água corre, a possibilidade das plantas tirarem a água do solo através de evaporação, isso tudo deixou de existir. O que você tem lá hoje é tudo artificial. E aí essa artificialidade, ela amplia, né, e potencializa que os desastres aconteçam. Só tem desastre onde tem ser humano. No resto é um processo natural. Professor, você comentou da avenida e recentemente a Avenida Rondon Pacheco ficou inundada depois de uma forte chuva. Ali, o que a gente pode chamar de erro? Foi desde o início da construção, onde ela foi planejada? Qual é o seu ponto de vista? Então, isso aí é um contexto histórico, né? A gente precisa pensar um pouquinho disso, porque tudo isso acontece até antes do que a Wanda falou, né? Ou seja, a cidade já existe muito antes das legislações ambientais. Então, o nosso processo civilizatório, nosso processo de construção das cidades no Brasil, ele foi naquele formato de vencer as questões ambientais, passar por cima do meio ambiente, nunca trabalhar com o meio ambiente. E o que nós temos hoje é um reflexo disso. Né? Avenidas nos fundos do vale, você tem áreas que tem montanha, áreas cortadas e casas construídas em ribanceiras, né? Então tudo isso tem um processo histórico e agora a gente herdou isso. As novas ideias ambientais que, digamos assim, no Brasil, sei lá, nos últimos 50 anos, até menos do que isso, que foram chegando, elas tentam enquadrar um pouco isso, só que o construído já existe. Né? A cidade, imagine São Paulo, né? São Paulo lá com aquelas marginais na beira do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, quer dizer, como é que você tira uma coisa daquelas? Fala assim, não vai ter mais agora. É praticamente impossível. Então, assim, o que nós temos que aprender, eu acho, existe risco? Sim. Como é que nós vamos conviver com esse risco? Né? Ele pode ter sido efeito de uma coisa do passado, ok. Mas os novos riscos, sim, aí nós temos que tentar diminuí-los. Ou seja, não vamos construir mais avenida no fundo do vale, né? Parece fácil falar isso, mas quando você vai nos órgãos de planejamento das prefeituras, eles estão lá liberando construção de avenidas em fundo de vale, impermeabilizando áreas que não deveriam ser impermeabilizadas. Então, digamos assim, tem uma questão cultural que ainda vai demorar um tempo para ser suplantada e a gente efetivamente conseguir colocar as ideias ambientais dentro do processo de planejamento. Né? Isso tem um embate, logicamente, com o lucro de quem faz o planejamento, de quem quer ganhar dinheiro construindo cidades, né? Ou construindo empreendimentos, né? Mas isso, em um momento, vai ter que ser enfrentado e suplantado. Certo, a gente vai dar uma pausa agora no nosso debate e ainda falando sobre o tempo, a gente vai conferir a previsão para esse fim de semana. No sábado, em Uberlândia, pode chover a qualquer momento do dia, mínima de 21 graus e máxima de 28. Em Patos de Minas, a previsão é a mesma, possibilidade de chuva. A mínima fica em 21 e a máxima 28 graus. Em Ituiutaba, o sol aparece, mas a chuva pode surgir também. Temperaturas variam entre 22 e 29 graus. Chove também em Monte Carmelo, mas o calor deve permanecer. A máxima é de 29 e mínima de 21 graus. Dia nublado e com pancadas de chuva em Frutal. A temperatura mínima é de 21 e a máxima chega a 30 graus. E se você quiser mandar a sua pergunta, é só enviar para o nosso WhatsApp 34 99639 7889. Depois do intervalo, vamos falar mais sobre os desastres ambientais e ainda tem agenda cultural. Não saia daí. Nossa equipe de reportagem conversou com o professor da Escola Técnica de Saúde da UFO e da pós-graduação em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Ele falou sobre os prejuízos que desastres ambientais podem causar à saúde mental das pessoas que viviam em áreas afetadas. Olha só. São desde algo que a gente chamaria de invisível até muito visível. Vamos pegar um exemplo muito recente no Brasil do desastre Mariana. Ele, além de ter ceifado algumas vidas, em torno de 19 pessoas, destruiu todo um conjunto de residências e hoje existe um conjunto de pesquisadores trabalhando com a questão, por exemplo, do adoecimento mental. Porque você tira
desculpe a expressão, do chão, literalmente do chão das pessoas, toda uma história. E aí então você tem um adoecimento dessa população a curto, médio e longo prazo, e muitas vezes a longo prazo, que é somente com algumas tragédias, por exemplo, o suicídio, que você vai tentar, na medida do possível, fazer uma associação. E muitas vezes há uma negação de que esse suicídio, esse adoecimento mental não tem a ver com isso. Por isso a importância de fazer estudos e pesquisas sobre esses grandes empreendimentos, quais são os impactos deles de imediato, porque eles causam impacto imediato, e também a longo prazo, onde você tem o desalojamento dessas pessoas. E o professor comentou, né, sobre esse desastre e a saúde mental das pessoas por conta desses acontecimentos. Essas pessoas, elas podem recorrer, Wanda, quando acontece esse tipo de situação? Normalmente, a parte mais importante nesse processo de reparação é a participação dos atingidos, né? No caso de Mariana, o Ministério Público fez todo um esforço, né, desde o início, para que houvesse essa participação dos envolvidos. Porque cada um, ele sofre um tipo de impacto, né? Um que perdeu o familiar, o outro que perdeu a identidade com a sua localidade e coisas desse tipo. No início, o Ministério Público teve muita dificuldade de fazer, porque veja bem, de um lado você tem os atingidos, de outro você tem duas empresas transnacionais e tem a fundação, que é do estado de Minas e estado de São Paulo? Não, Minas e Espírito Santo. Espírito Santo, é verdade. Então, veja que a força de equilíbrio, é muito difícil você fazer esse equilíbrio. Então, quando foi em meados de 2016, que o Ministério Público estava com uma certa dificuldade de fazer esse processo participativo ser efetivo, aí ele pede uma assessoria técnica, aliás, ele exige uma assessoria técnica. Hoje, por exemplo, tem um plano que ele é feito pela Caritas, que está ligado diretamente à Igreja Católica, né? E para essa reparação, para ter condição desse processo participativo ser efetivo e também e realmente ouvir as necessidades de cada ser humano ali da região, né? Porque uma coisa também é você, por exemplo, você não pode reparar uma pessoa individualmente, você faz uma reparação também coletiva, porque a identidade coletiva daquelas famílias, ela é uma coisa que você tem que fazer uma certa composição. Não é um processo fácil. Então, por isso, quando eu digo é um desastre em andamento, porque os danos, eles continuam ocorrendo até hoje. É um processo. É um processo. Quantas famílias ainda estão desorientadas por ter perdido a sua identidade, né, da localidade, ou uma forma de sobrevivência, né, porque ficam ganhando pequenas montas para suas necessidades mais rápidas e todo aquele, né, a vida dela, ela quer a vida dela de volta, né, coisa que ela não vai ter nunca mais. Mas assim, aquela não, mas existem formas de reparação e nesse ponto pensa-se numa reparação integral, né, mas não só econômica, né, mas que ajeite todas as outras coisas, seus relacionamentos sociais, né, a sua vida cotidiana, que as coisas voltem mais para o lugar. Então é um processo lento e que vai levar muitos anos, e enquanto isso muita gente vai sofrer muito ainda, né, porque é um desastre que irreparável, né? Como a maioria desses desastres, tem coisas que são irreparáveis, né? E tem coisas que levam muitos anos para você, pelo menos, mitigar um pouco a situação. Muita gente vai sofrer e também é uma consequência para a fauna, flora do país, não é, professor? Sim, quando a gente fala em desastre, o próprio nome já mostra, né? É como se fosse um acidente de carro, né? Ou seja, as pessoas vão estar impactadas e quando a gente pensa em ambiente, né? Qualquer grande empreendimento, qualquer grande alteração, em especial quando ela é feita de forma drástica, né, ela gera impactos muito fortes sobre o ambiente, né? Nós temos agora exemplos acontecendo, por exemplo, incêndios que estão acontecendo lá na Califórnia, inundações acontecendo em várias partes do planeta, né? A gente tem uma perspectiva global sobre isso, né? Então,
esses impactos, quando muito severos, eles podem simplesmente aniquilar com algum tipo de situação de fauna, né, ou alguma população, por exemplo, populações endêmicas, que em geral são populações pequenas, né, ou seja, grupos de animais ou de plantas que vivem em determinada condição, né, elas muitas vezes são perdidas, né? Então, assim, a grande questão que a gente se depara é até onde nós conseguimos aceitar que impactos ambientais, né, e desastres, né, aconteçam. Porque isso faz parte desse processo nosso da civilização de explotar recursos naturais, né, para o nosso conforto, né? Na realidade é isso, né? Nós temos televisão, nós temos rádio, nós temos automóveis, tudo isso existe porque nós estamos retirando da natureza, né? E quando a gente retira, a gente não devolve nada, né? Então, pensando em perspectiva de futuro, nós temos que aprender um pouco com a natureza, né, e respeitá-la. Né? Hoje em dia tem vários aspectos sendo debatidos a nível nacional ou internacional. Nós estamos discutindo aí mudanças climáticas, nós estamos discutindo fome, desertificação, né? Inclusive, eu queria passar uma informação: o ano que vem nós vamos ter aqui em Uberlândia, né, aqui no Instituto de Geografia, está organizando um simpósio ibero-afro-americano de riscos, né, onde essa temática, por exemplo, que o professor João de Oliveira fala, dos impactos sobre a população, né, sobre o que fica, né, depois que um desastre ambiental acontece. Esse simpósio vai acontecer aqui em junho do ano que vem. Né? Então, assim, quem tiver interesse pode dar uma procurada lá na página do Instituto de Geografia, que vai encontrar alguma informação, né? Vão ter pesquisadores da África, da Europa, língua portuguesa em geral, né? E isso nos dá uma perspectiva um pouco além da nossa... É importante sempre a gente falar disso. Porque muitas vezes a gente olha muito para o nosso mais imediato, mas isso é uma questão que a gente sabe, né? Eu nas minhas aulas, lá, quando eu estou falando sobre movimentos de massa, né, que a gente fala mais tecnicamente, né, a gente sabe que a época das chuvas vai acontecer em algum lugar do Brasil, ou é em Santa Catarina, ou é no litoral de São Paulo, ou é no Rio de Janeiro, ou em Belo Horizonte, né? E por falar em chuva, agora a gente vai ver algumas imagens de uma cratera que se abriu depois de uma forte chuva do fim de semana passado em uma das principais avenidas de Vazante, cidade que fica a 270 quilômetros de Uberlândia. A informação que a gente tem é que a prefeitura se mobilizou, funcionários trabalharam no fim de semana para cobrir essa cratera com terra, né? E pelo que a gente ficou sabendo, foi consertado, eles se mobilizaram e a via voltou a funcionar, né? Bom, professor, agora a pergunta para você: esse tipo de situação aconteceu, abriu essa cratera lá em Vazante, também por consequência da chuva, foi um mau planejamento ali da cidade, de construir aquela avenida naquele lugar? Então, bem, eu não conheço especificamente o caso, né? A gente sabe que Vazante já tem um histórico também de situações bastante controversas, porque existe um processo de exploração mineral também, né, bastante antigo, e alguns processos desse tipo de afundamento do solo são atribuídos à existência dessa mineração. Tem as imagens de novo ali. Mas também, é o que eu digo, naturalmente isso já aconteceria nessa região. É uma região que tem uma rocha que chama-se calcário, e essa rocha ela se dissolve. Então, quando você tem uma dissolução muito forte, ela tende a naturalmente colapsar, ou seja, ela afunda e o que tiver em cima desce. Então seria previsto isso. Então isso naturalmente aconteceria nessa região, independente do homem. O que acontece? Quando a sociedade se instala sobre um lugar com essas características, ele vai acelerar o processo. Então talvez, aí precisa saber exatamente o caso, né? Se não é só um problema de engenharia da construção da avenida, talvez pode ser que ali se acelerou o processo e caiu, não, desabou o solo embaixo da avenida. Pode ser, numa avenida é um problema, mas se fosse uma residência, estamos nós com o desastre, né? Ou seja, a pessoa vai estar lá impactada porque a casa dela foi colapsada, né? E eventualmente pode gerar até morte numa situação dessa, um caso mais grave, né? Agora, esses processos são naturais, eles acontecem. No caso de Vazante, aí é a minha interpretação, o que está acontecendo ali é que está sendo acelerado,
né, a ocorrência desse tipo de processo em função da expansão da cidade sobre áreas que são mais sensíveis a esse tipo de fenômeno. Esse tipo de fenômeno. Agora, a mineradora faz uma sucção de um volume muito alto de água, né? Isso. Então, pelo que, por poucas leituras que fiz, esse volume extraordinário de água que é feito, que é sugado, então ele cria essa condição para ter as dolinas. Então, ainda que seja um espaço com esse tipo de problema, ele realmente acelera por essa ação específica de uma empresa que a extração de zinco, né? Ela traz uma série de problemas para a região, porque tem também a contaminação das águas e do solo, porque com essas dolinas, a contaminação de lençol freático e com um problema muito mais sério, porque dizem que tem uma conexão com o aquífero Guarani. Imagina a contaminação que pode ocorrer. Então, assim, eu acho que a gente vive um perigo muito grande aqui, muito pertinho da gente. A Universidade Federal já fez várias análises de água, de solo, e deu índices altíssimos de metais pesados. Tá? Então, acho que é uma coisa que a gente também tem que estar atento, porque, na verdade, a gente tem processos participativos que a gente deveria estar mais atuante, né? A sociedade tinha que estar mais atuante. E a gente tem que sempre debater isso, né? Sexta-feira a gente tem a agenda cultural aqui no Jornal da UFO e quem preparou as dicas para nós foi a Letícia Brito. Vamos conferir? Oi pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia de agenda cultural aqui no Jornal da UFO. Então se liga nessas dicas que a gente tem para você. Daqui a pouco, a partir de 8 da noite, tem uma linda noite de Natal, espetáculo que reúne música e dança. É no Teatro Municipal e o valor do ingresso você confere no site que está na tela. No sábado tem o Céu Aberto Festival de Quintal, que começa às 3 da tarde e vai até 10 da noite. O encontro é na rua Barão de Camargos, número 514, no bairro Fundinho. O Teatro Municipal recebe espetáculo de balé no domingo. Tem 2 horários de apresentações, 4 da tarde e 7h30 da noite. Mas se você quer curtir o sossego e vai ficar em casa mesmo, dá uma olhada nessas dicas. Tem uma série que ela me prendeu muita atenção, né? Tá na 6ª temporada e tô aí vidrado até agora, que é How to Get Away with a Murder. É bastante suspense, assim, acontecem umas coisas que a gente nem imagina que vai acontecer, é bem surpreendente. Minha dica é uma banda que eu gosto muito, que chama Cigarettes After Sex, e o nome da música é Switch, que é uma música que eu gosto muito, me acalma, e eu sempre ouço ela quando eu preciso, assim. Essa foi a agenda cultural de hoje. Semana que vem tem mais. Aproveitem bastante e com moderação. Até mais. Infelizmente, o nosso assunto sobre desastres ambientais chegou ao fim, mas eu quero agradecer a presença da Wanda, advogada ambiental. Muito obrigado novamente pela participação, Wanda. Eu que agradeço compor aqui com vocês. E o professor Silvio, também professor do Instituto de Geografia. Muito obrigado pela participação, professor. Eu agradeço, acho que é uma oportunidade muito boa da gente debater esse tipo de assunto. Estamos precisando falar mais sobre isso. Com certeza. Obrigado. Eu que agradeço. E o Jornal da UFO fica por aqui. Tenha um bom fim de semana e uma ótima noite. Até lá.